Olá! Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre os sais, que é a nossa terceira função da química inorgânica, que estudaremos aqui nesse momento. Nós já falamos sobre ácidos, das bases ou hidróxidos e falaremos agora dos sais. Os sais são produzidos, via de regra, em reações químicas chamadas reações de neutralização que ocorrem entre ácidos e bases, produzindo, além de um sal, a água. Falaremos em outra aula sobre óxidos. Conforme podemos perceber aqui, os sais eles são muito comuns em nosso cotidiano. O sal comum, que é o caso principalmente o sal comum, é uma mistura que tem principalmente o cloreto de sódio, NaCl, ele está presente em nossa alimentação, além de estar na conservação dos alimentos, utilizado lá na carne seca, no bacalhau e em outros tipos de alimentos. O bicarbonato de sódio, NaHCO3, ele é utilizado lá como antiácido para combater a azia, queimação de estômago, e também no preparo de bolos, biscoitos. O próprio sulfato de sódio, Na2SO4, o sulfato de magnésio, MgSO4, são usados como purgantes também. O gesso, utilizado lá na medicina, dentro da ortopedia, ou na própria construção, é o sulfato de cálcio, ou seja, um outro sal, e é um sal hidratado, que temos a fórmula I2CaSO4H2O, e assim por diante. Então, os sais são substâncias químicas muito comuns no nosso dia a dia. Pois bem, os sais eles são usados também nas indústrias químicas. O sal comum, NaCl, ele é utilizado na fabricação da soda cáustica, que na verdade é uma solução de NaOH, uma mistura de NaOH, produção do gás hidrogênio, H2, do gás cloro, Cl2, e temos também o calcário, CaCO3, também como importante sal utilizado aí na fabricação da cal, utilizado na construção civil, que na verdade é o óxido de cálcio, vidro, cimento, fundente em indústrias metalúrgicas. Podemos perceber aí que o carbonato de cálcio também existe no mármore, nas cascas de ovos, o giz, tá certo? Que é utilizado aí, o giz escolar, ele vai ter a presença lá do sulfato de cálcio hidratado, e assim sucessivamente. Então são substâncias corriqueiras no nosso dia a dia, importantes a gente saber mais sobre elas também. Olhando o conceito de sais, do ponto de vista prático, nós podemos dizer que os sais são compostos formados juntamente com a água na reação de um ácido com uma base de arrênios. É o que eu falei para vocês lá no início e a gente entende que é a reação de neutralização. Então, de fato, nós já vimos que a reação entre um ácido e uma base, chamada de neutralização ou de salificação, porque forma um sal, além da água, conforme está aí, olha, HCl, que é um ácido de arrênios, porque libera H+ em água, reagindo com NaOH, então mais NaOH, que é uma base de arrênios, porque libera hidroxila na água, produzindo NaCl, que é o cloreto de sódio, é um sal, mais água, H2O. Tá certo? Salientamos que existem outros tipos de reação que também formam sais, mas que somente serão vistas lá na frente e a gente vai comentar sobre elas lá na frente, tá? Que a gente tem que entender nesse momento que os sais são obtidos via de regra por reações de neutralização. Do ponto de vista teórico, nós podemos falar que os sais são compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente do H+, por isso ele não é confundido com um ácido, e um ânion diferente da hidroxila, por isso também não podemos confundir os sais com bases, certo? Se vocês observarem, olha, NaCl é um sal, um composto iônico, constituído dos íons Na+, Cl-. NaHSO4 é um composto iônico constituído dos íons
Na mais H mais SO4 2-, certo? CaOHCl, constituído dos íons cálcio 2+, OH-, Cl-. E assim sucessivamente, tá? Então, sais, o que a gente tem que entender com esse slide? Que os sais são compostos iônicos produzidos, via de regra, por reações de neutralização, que ocorrem entre ácido e base, produzindo sal e água. Ok? Beleza. Aqui nós apresentamos um pouco melhor algumas reações de neutralização que formam sais normais ou sais neutros. Os sais neutros são aqueles que não modificam o pH da água nem para ácido e nem para alcalino. E esses sais neutros são derivados de um ácido forte e de uma base forte. Tá bom? Dizemos que uma reação de neutralização total, quando todos os íons H+ do ácido reagem com todos os íons hidroxila ou H- da base. Sendo assim, o sal formado é chamado de sal normal, porque quando não acontece uma neutralização total, ou vai sobrar H+, ou vai sobrar OH- na fórmula do sal. Então, eu dou origem a sais diferentes, que não são os sais normais. Tá? São os hidroxissais ou os hidrogenossais. Tá? Nesse slide aqui nós apresentamos os sais que não vão ter hidroxila nem H+ em sua fórmula, porque esses íons foram totalmente neutralizados. Primeiro exemplo aí, NaOH. NaOH é uma base que só tem uma hidroxila. Então, ao reagir com o HCl, que só tem um H+, uma hidroxila consome um H+, por isso forma uma molécula de água. E os íons que sobram, né, o Na+ da base, se une com o Cl- do ácido para formar o sal normal, cloreto de sódio, NaCl. Certo? Agora, no segundo exemplo, a segunda reação, veja bem que eu tenho NaOH, onde eu tenho uma base que só tem uma hidroxila. E eu tenho H3PO4, que é o ácido fosfórico, que tem 3 hidrogênios ionizáveis. Veja, então, que eu preciso, já que uma molécula do ácido tem 3 hidrogênios ionizáveis, eu preciso de ter o quê? 3 vezes NaOH, ou seja, 3 fórmulas NaOH, para que eu tenha 3 hidroxilas também, que vão conseguir ser consumidas ou consumir todos os 3H+. Certo? Então, por isso que é 3 NaOH reagindo com um H3PO4. Feito isso, eu tendo 3 hidroxilas e 3H+, eu vou formar 3 moléculas de água. Perfeito? E a fórmula do sal, que é o fosfato de sódio, Na3PO4, é dado pela junção do cátion da base, Na+, com o ânion do ácido, que é o PO4 3-, que é o ânion que nós chamamos de fosfato. Certo? Então, isso já mostra o balanceamento. Por isso que eu tenho nesse balanceamento dessa equação química 3 NaOH mais 1 H3PO4, formando 1 Na3PO4 mais 3 H2O. Tá? Isso tudo está relacionado com a neutralização total. E eu equiparar, igualar o número de hidroxilas ao número de H+. No último exemplo aí, a gente percebe que o ácido nítrico, que é o HNO3, é um ácido monoprótico. E o CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, é uma de base, né? É uma base que tem 2 hidroxilas. Então, se uma fórmula da base fornece 2 hidroxilas, eu preciso de 2 fórmulas do ácido para fornecer 2H+. Então, por isso que é CaOH2 mais 2HNO3. Formando, obviamente, se eu tenho 2 hidroxilas com 2H+, eu vou formar 2 águas. E o sal, que é o nitrato de cálcio, CaNO3,2, é obtido pela junção do cátion da base, Ca2+, com o ânion do ácido nítrico, NO3-. Veja bem que se o ânion
tem uma carga negativa e o cátion duas cargas positivas, eu preciso de 2 ânions para neutralizar o cátion. Por isso, CaNO3, 2. Nessas reações, né, então, podemos concluir que tanto o NaCl, que é o cloreto de sódio, como o Na3PO4, que é o fosfato de sódio, quanto o CaNO3, 2, que é o nitrato de cálcio, são exemplos de sais normais ou neutros, formados por reação de neutralização total. Note que nessas reações, o que realmente ocorre é a união entre o H+ do ácido e o H- da base para formar a água, além do sal. Certinho? Aqui nós só mostramos que o sal ele é a fórmula geral dos sais, né? O sal normal ele é formado por um cátion B proveniente da base e um ânion A proveniente do ácido, segundo o que a gente viu, tá? Então, a carga do cátion vai ser o coeficiente do ânion e a carga do ânion vai ser o coeficiente do cátion na formação do sal de carga zero, tá? Você pode ver aí, então, olha, Na+ com Cl, Cl-, né? Esse Cl aí não era para estar 2+ aí não, tá? Isso é um erro do livro, é Na+ com Cl-. 1 para 1 anulou NaCl. Na+ com PO4, 3-. Olha, o 3 ele foi ser o coeficiente do sódio e o 1, que era a carga do sódio, foi ser o coeficiente do fosfato. Por isso, Na3PO4. E assim sucessivamente. Convido vocês a fazer um exercício e analisar se vocês conseguiriam obter todas as fórmulas desses sais que são apresentados aí. Veja bem, nós falaremos em breve sobre nomenclatura, e a nomenclatura do sal é muito simples, mas para ela ser bem entendida, vocês devem ficar atento aos nomes dos ânions, que os ânions são importantes para dar nome aos sais. E eu vou apresentar logo no slide seguinte os ânions. Conforme vocês podem ver, aqui eu tenho uma tabela de ânions, e eu peço para vocês, de repente, parar esse vídeo e copiarem no caderno de vocês, para vocês fixarem melhor os nomes dos principais ânions que eu apresento nessa tabela, porque ele vai ser importante para a nomenclatura. A nomenclatura, então, ela é muito simples, ela vai ter uma fórmula geral que é assim, o nome do cátion, aliás, o nome do ânion, seguido da preposição de mais o nome do cátion. Então, nós temos aí, olha, NH4, 2SO4. Então, convido para vocês, né, a olhar direitinho, inclusive lá na tabela, o cátion, o NH4+, é o cátion amônio, e o SO4 2- é o ânion sulfato. Então, o nome do ânion, sulfato, preposição de, sulfato de, nome do cátion, amônio, sulfato de amônio. Certo? CaCO3, o cátion é o cálcio, o ânion CO3 2- é o carbonato. Então, o nome do ânion, carbonato, preposição de, nome do cátion, cálcio, carbonato de cálcio. E assim sucessivamente. Convido para vocês testarem e fazerem um exercício aí de desenvolver pelo menos 10 sais, juntando cátions com ânions e fazendo a nomenclatura, tá bom? Aqui, olha, só mostrando para vocês mais uma vez as reações de neutralização. A primeira, ácido clorídrico, reagindo com hidróxido de sódio, formando o cloreto de sódio. A segunda, o ácido nitroso, reagindo com o hidróxido de potássio, formando o nitrito de potássio. Faço o exercício para vocês. Qual seria o nome do sal descrito na terceira equação química aí? Vocês saberiam dizer? Reflitam comigo aí e vê se é o fosfato de cálcio ou se eu estou falando errado. Tá? Fica como dica para vocês. Seria fosfato de cálcio? Tá? Aguardo vocês estudarem sobre isso. Mais uma vez aqui eu mostro a reação de neutralização total, onde percebemos aqui, pelos balanceamentos, os números de H+ é igual ao número de hidroxila, e por isso eles são totalmente consumidos, e o sal formado,
não vai ter nem H+, nem OH-. Vai ser um sal normal, certo? Dá uma olhadinha com calma nesse slide e veja se compreendeu o conceito de neutralização total. A neutralização parcial, no caso, é quando eu não tenho o mesmo número de H+ e de hidroxilas. Veja bem que no primeiro exemplo aí, olha, eu tenho ácido fosfórico com hidróxido de sódio. Nesse caso, quando eu ponho um na frente de ambas as espécies, ou seja, do ácido e da base, eu estou falando, olha, que um H3PO4 me dá 3H+, e um NaOH me dá 1OH-. Quer dizer que 1H+ vai consumir 1H-, mas vai sobrar 2H+ no ácido. Certo? Então eu vou ter um ânion H2PO4-, e ele que vai se juntar com o sódio. Então por isso que eu tenho o sal formado NaH2PO4, além da água, obviamente. O NaH2PO4 é um hidrogênio sal. Por quê? Ele mantém um hidrogênio na sua fórmula que é originado lá do ácido. O segundo exemplo, observe que a reação sendo 1:1, ou seja, 1 de HCl com 1 MgOH2, veja bem que agora 1 HCl eu tenho 1 H+, mas em uma MgOH2 eu tenho 2 hidroxilas. Então veja bem que 1 H+ é capaz apenas de consumir uma hidroxila. Ou seja, vai sobrar uma hidroxila na fórmula. Então eu tenho um cátion que é MgOH+, e ele vai se juntar com o ânion Cl-, formando o sal MgOHCl, que é um hidroxissal. Perfeito? Observe aí que por eu ter um sal que preservou o H+ na fórmula e também um sal, o segundo exemplo, que preservou a hidroxila na fórmula, eu não tenho uma reação de neutralização total, eu tenho uma neutralização parcial. Aqui apresentamos para vocês a solubilidade dos sais normais, uma tabela que vai dar para a gente justamente a capacidade desses sais se dissolverem na água, certo? E pela natureza, certo, de serem compostos iônicos, nós percebemos que eles têm grande solubilidade na água. Por exemplo, todos os nitratos, cloratos e acetatos são solúveis em água. A maioria dos cloretos, dos brometos e iodetos também são solúveis, exceto aí os brometos, os cloretos e os iodetos de prata, de mercúrio e de chumbo. A maioria dos sulfatos são solúveis, com exceção aí do cálcio, do sulfato de cálcio, do sulfato de estrôncio, do sulfato de bário, do sulfato de chumbo, né? E assim sucessivamente. É importante vocês olharem essa tabela e saber interpretá-la, tá? Porque vai ser importante para a gente fazer alguns exercícios daqui para frente. Alguns exercícios, como esse aqui, onde fala o seguinte, que a gente vai fazer a título de treinamento para a gente ver se a gente entendeu o assunto sobre sais. Estudos indicam que excesso do consumo de alimentos como salsicha, dos quais normalmente se usam nitratos e nitritos como conservantes, pode estar ligado ao surgimento de câncer no sistema digestório. Assinale a opção que apresenta corretamente exemplos de nitrato e nitrito, respectivamente. Olha, aí você vai ter que lembrar lá daquela tabela de cátions, de ânions, que eu falei para vocês copiarem, né? Você tem que saber quem é o ânion nitrato e quem é o ânion nitrito. Eu digo para vocês aqui nesse momento, mas vocês têm que saber isso, tá? Importante. O nitrato é o NO3- e o nitrito é o NO2-. Então, de cara, nós queremos nitrato e nitrito, respectivamente. Acontece a letra A, a letra B, desculpa, ou a letra C. Tá certo? Qual que seria? Para a gente chegar à fórmula correta, a gente tem que saber as cargas dos cátions. Olha, cálcio e magnésio, por estar na família 2A, tem carga 2+, e o sódio e potássio, por estar na família 1A, tem carga +1, 1+, Na+ e K+.
Então veja bem, qual que vai ter fórmula correta? KNO3,2 tem fórmula correta? Não, porque se o potássio tem carga K+, e se juntar com o nitrato NO3-, 1 mais anula 1 menos, então é 1 para 1. Então está errado KNO3,2. Vocês vão ver aí que invertendo as cargas, a minha resposta correta vai ser a letra B. Nitrato de cálcio e nitrito de sódio. Certinho? Conseguem ver isso daí? Nessa outra questão, fala o seguinte. Um agricultor utilizou o CaCO3, presente no calcário, e é o sal carbonato de cálcio, para corrigir o pH do solo, de que fazia o uso do plantio, para plantio. Esse agricultor poderia. Antes de mais nada, eu quero falar que o CaCO3 ele é um sal derivado de uma base forte, que é o hidróxido de cálcio. É um hidróxido de metal alcalino terroso, então por isso uma base forte. E do H2CO3, que é o ácido carbônico com ácido fraco. Então esse sal, por ser derivado de uma base forte e de um ácido fraco, ele tem caráter básico, certo? Então o calcário ele eleva o pH do solo. Então podemos ver o seguinte. Para corrigir o pH do solo, fazer o plantio, esse agricultor poderia. Se ele utilizou CaCO3, ele basificou o solo, aumentou o pH do solo. Conseguiu o mesmo efeito utilizando somente água? Então ele consegue aumentar o pH do solo usando só água? Não, não consegue, está errado. Letra B, empregar o calcário para diminuir a acidez do solo? Não, o calcário, na verdade, que tem como principal constituinte o carbonato de cálcio, acabei de falar que ele aumenta o pH, certo? Ele diminui a acidez do solo. Tá? Então, é essa a resposta, sim. Letra B, empregar o calcário para diminuir a acidez do solo. Letra B está correta. Utilizar também o HCl? Não. O HCl iria diminuir o pH e com isso aumentar a acidez. A letra D está errada porque utilizar o calcário para aumentar a acidez. Não, o calcário é para aumentar a basicidade, diminuir a acidez, aumentar o pH. Perfeito? Letra B. Esse outro fala o seguinte, na reação de neutralização do hidróxido de magnésio com ácido clorídrico, obtemos como produto água e, olha, o HCl nos fornece H+, e Cl-. O hidróxido de magnésio nos fornece Mg2+, e OH-. Então, juntando H+ com OH-, produz água. E juntando Mg2+ com Cl-, certo? Vai produzir MgCl2, que é o cloreto de magnésio. Perfeito? Faça aí a troca de cargas e vê se compreendeu. Convido vocês também a escreverem a equação química devidamente balanceada dessa reação de neutralização total. Resposta letra C, MgCl2. Por fim, temos esse daqui. Os sais clorados são muito utilizados industrialmente, tendo o cloro número de oxidação -1 no cloreto, mais 1 no hipoclorito, mais 3 no clorito, mais 5 no clorato e mais 7 no perclorato. Então, os ânions Cl-, ClO-, ClO3- são respectivamente. Olha, é só calcular o NOx. Cl-, a carga do ânion é a própria carga do elemento, porque é um ânion monoatômico. Então, se o ânion tem carga -1, a carga do cloro é -1, é o cloreto. Tá? Então, a gente fica em dúvida entre a letra A, B ou C. Segundo, veja bem, como que eu calculei o NOx, a carga do cloro aí? Eu considero que o oxigênio, por estar na família 6A e ter 6 elétrons na sua última camada, ele ganha 2 para ficar com 8. Você lembra da regra do octeto? Então, o oxigênio tem carga -2. Então, a carga do X, a carga X é a carga do cloro, que eu quero descobrir, mais a carga do oxigênio, que é -2, tem que dar a carga total do ânion, ClO-, que é -1. Então, X mais o -2 é igual a -1. Resolvendo essa equação, X é igual a +1. Então, mais 1 aí a gente consegue ver
que o ClO, certo, é o hipoclorito. Resposta letra B, olha. Mas aqui mostra também como a gente calculou o NOx do cloro no ClO3-. Olha, X é a carga do cloro que eu quero descobrir, mais 3 vezes, porque eu tenho 3 oxigênios nesse último aí, no clorato, vezes menos 2, porque é a carga de cada oxigênio, somando tudo tem que ser igual à carga do ânion, que é menos 1. ClO3-, aí essa é a carga do ânion, esse menos 1. Então, resolvendo, menos 6 passa para o outro lado da igualdade, com mais 6 menos 1, 5. Certo? 5 no enunciado está falando que é o clorato. Então, ClO3-, clorato, letra B. Gente, não fiquem só por aqui, aprofundem nesses estudos. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Um abraço e obrigado. Até a próxima aula.